dia a todos. Que a paz do nosso Deus esteja em vossos corações. Receba a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, o Príncipe da Paz. Glória a Deus. Gostaria de estar lendo em João, capítulo 4, a respeito da mulher de Samaria, que diz assim, que quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos. Então ele deixou a Judeia e foi para a Galiléia, e era necessário passar por Samaria. Era necessário. Então ele foi, pôs uma cidade, Samaria, chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado para seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase às 6 horas da tarde. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: bem, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. A mulher disse: Senhor, tu não tens com que atirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? É tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não venha a ter sede e também não venha aqui tirar. Jesus respondeu: vai chamar o teu marido e vem cá. A mulher disse: eu não tenho marido. Jesus respondeu: sim, verdade. Disseste muito bem que você não tem marido, porque tivesse 5 maridos e o que agora você tem não é teu. Isso você disse com verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém onde a gente deve adorar. Jesus disse: mulher, crê-me que a hora vem em que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que vocês não sabem. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem.
Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse: eu sou, eu que falo contigo. E nisso vieram os seus discípulos e maravilharam de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhes disse que pergunta ou por que está falando com essa mulher. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: vinde, vem ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Porventura, não é esse o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Glória a Deus. Então, porém, a gente está vendo aqui que o Senhor Jesus, ele estava sempre chamando, trabalhando, mesmo sentado debaixo, porém pode ser que seja uma árvore, não sei. Eu sei que estava ali sentado no poço, né? Com certeza. Não é verdade? Com certeza ele estava sentado ali do lado, descansando, talvez, enquanto os discípulos foram buscar alimento. Jesus não perdia tempo, né? Ele falou: puxa vida, agora eu vou pegar uma alma aqui. A mulher foi tirar água e ali ele puxou um assunto com a mulher, né? Ele anunciou para a mulher que ele poderia matar a sede daquele coração tão seco. A mulher foi buscar água, mas ela estava sedenta, né? Perdida. E pode ser que na sociedade ali na Samaria, pode ser que muita gente falava dela, né? Falavam, criticavam, zombavam talvez. Não sei se ela foi viúva, se ela foi, né? Se ela foi só adquirindo marido, não dava certo com um, não dava certo com o outro, né? E então, quem passa por essas coisas é muito criticado mesmo. É muito mal interpretado mesmo, né? É difícil, muito difícil mesmo. E você olhando a vida da pessoa, a pessoa ela não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum, de jeito nenhum. Essa daí, ela tem um filho com cada marido. Essa mulher aí já casou várias vezes, não deu certo. Será que não ela? Será que ela era o problema? Ou será que os homens que estavam com ela eram os maus caráteres, que queria aproveitar somente da situação e que às vezes a princípio poderia dizer que ia ajudá-la, que ia amá-la, respeitá-la, fazer dela uma mulher de honra, e na verdade não tinha realmente um pulso de um homem verdadeiro, de realmente honrar com as suas palavras. A gente não sabe o que aconteceu com a mulher de Samaria. A gente não sabe a vida dela, mas o Senhor Jesus sabia. Ele conhece, né, a situação de todo mundo. E ele estava vendo ali aquela mulher. E quem foi buscar água no poço não foi nenhum dos amantes dela, do marido dela, foi ela. Né? A gente vê então que ela era uma lutadora, uma mulher esperta, uma mulher que estava cuidando da sua casa. Ela foi buscar água para sustentar a sua casa. Ela foi buscar água para fazer alimento. Ela foi buscar água para lavar alguma coisa. Né? Por que a pessoa quer água? Ou é para beber ou é para
fazer a manutenção da sua casa. Né? Então a gente vê que ela era batalhadora, não é verdade? A maioria de pessoas sozinhas que já passou por isso realmente são batalhadoras, né? Mal interpretadas, na verdade, mas tá lutando, né? Tá lutando. Mas ela não estava sozinha, na verdade, ela tinha um outro marido. Ela já tinha arrumado outro. Estava lutando para ver se dava certo com alguém, né? Não é verdade? Isso está acontecendo muito. Isso acontece muito, não é de hoje, não. Isso daí já vem vindo de muitos outros tempos atrás. Essas situações, né? Situações parecidas, né? A gente vê mesmo que na vida de Davi, algumas mulheres daquela época ali de Davi também passou por isso, né? Estava casada com um, foi dada para o outro e virou aquela bagunça toda, né? A gente vê que aconteceu isso na família de Davi, até com a filha dele, né? Aconteceu isso. Aconteceu isso também na família de Jacó, né? Muitas situações. Mas ela era realista. O Senhor Jesus começou a falar com ela, mostrando para ela o dom da vida eterna, oferecendo a ela uma água que poderia saciar aquela sede daquele coração. E o Senhor disse para ela: vai buscar o teu marido, vamos conversar, né? Quer dizer, vai buscar o seu marido para a gente continuar essa conversa. E foi onde ela disse: eu não tenho. Ela quis dizer o quê? Por que ela disse isso? Porque pela força de expressão, ela quis dizer assim: ó, eu nunca tive marido e o que eu tenho agora lá não está servindo para nada. Nem para vir buscar água aqui para mim. Pode ser que seja isso, né? Pela força de expressão, né? A gente também não pode ficar acrescentando nem falando coisas que não está na Bíblia, mas pela força de expressão que ela quis dizer, ela falou assim: ó, eu não tenho marido. Quer dizer, eu não tenho marido. O marido que eu tenho não está servindo para nada. É como se eu fosse uma viúva. É como se eu fosse uma mulher solteira que não tem marido. Sabe esse tipo assim que você tem um marido e esse marido não trabalha, quando trabalha um dia, outro dia não vai. Sabe esse marido que não dá atenção? Ou sabe esse marido que a mulher tem que fazer tudo e ele fica lá numa boa? Entendeu? Então pode ser que seja isso também, né? Porque tem muito homem que procura mulher para encostar, né? Principalmente quando vê que a mulher sozinha, que foi abandonada por outros maridos e que tem filhos pequenos, então eles falam assim: agora eu vou ficar com ela, eu vou falar para ela que eu vou ajudar ela a criar os filhos, então eu fico por aqui mesmo. Então, pela força de expressão dela, ela estava dizendo isso. Eu não tenho marido. Quer dizer, eu nunca tive, né? Aí o Senhor Jesus respondeu para ela e disse isso: ah, você falou a verdade. Muito bem, você disse a verdade. Porque você teve 5 homens. E esse homem que você está agora nem é teu. Está entendendo? Por quê? Porque esse homem que estava com ela tinha outra família. Não era dela. Homens aproveitadores, né? Devassos, né? E o Senhor Jesus já foi falando: esse homem não é teu não, meu filho, né? Às vezes ela nem estava sabendo disso, ou sabia, sei lá, né? Sabia. Então, mas o propósito de Jesus ali era dar água para a mulher. Ué, mas não foi ela tirar água? Não era ela que estava ali com
a direção ali daquele posto naquele momento, não era ela que estava com a autoridade ali naquele posto naquele momento, mas o Senhor Jesus vem e fala para ela que tinha água para matar a sede dela. E aí ela falou, ai, puxa vida, então me dá dessa água aí, pelo menos assim mata a minha sede, assim eu não preciso vir ficar aqui, buscar água direto aqui, porque olha, não é fácil. Aí Jesus falou para ela assim, olha, eu tenho uma água e essa água pode formar uma fonte dentro de você e salta para a vida eterna. E ela ficou toda interessada, né? Ela ficou muito interessada, porque já pensou se beber uma água e depois você não precisar beber mais? Ufa, aleluia, né? Mas não foi isso. Jesus está falando sobre o Espírito Santo. É isso que ele estava falando. Que ele queria derramar esse Espírito Santo no coração dela, para poder saciar aquele vazio que ela tinha dentro do coração. Porque nenhum homem conseguiu preencher, entendeu? Ela teve 5 maridos e nenhum deles conseguiu preencher a vida dela. Então, o Senhor Jesus estava oferecendo para ela uma solução. Porque ela tomando a água que Jesus está oferecendo, bebendo a água que Jesus está oferecendo, mesmo que ela ficasse sozinha sem marido, ela ia ficar feliz, mesma coisa. Ela não ia ficar dependendo de homem nenhum para ela ser feliz, entende? Ela não tinha necessidade de casar novamente para ser feliz, porque ela estava procurando a felicidade dela, a segurança, o apoio. Mas o Senhor Jesus estava falando do Espírito de Deus, que se ela bebesse, ia saciar aquela sede que ela estava, né? A sede de felicidade, né? A necessidade de ter um companheiro, a necessidade de ter um ajudador, né? Porque é difícil mesmo, principalmente quando se divorcia ou fica viúvo pela primeira vez. Aí pode dar certo que a pessoa casa de novo na primeira e dá certo. Mas pode ser que ela tenta uma vez, não dá. Tenta outra, não dá. Né? E foi o que aconteceu. Muitas das vezes a pessoa não entende. Fica julgando os outros, né? Mas o Senhor Jesus estava ali para oferecer para ela uma solução. Né? E aí ela falou assim, puxa vida, eu estou vendo que o Senhor é um profeta, né? Porque revelou a vida dela, né? Olha, muitas pessoas falam que a gente tem que buscar Deus lá em Jerusalém. Outros falam que a gente tem que buscar Deus aqui nesse monte aqui. Aí Jesus falou assim para ele, vai chegar a hora, e está chegando, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade. Nem em Jerusalém e nem nesse monte, mas em espírito. Em espírito. E além de ser em espírito, é em verdade. Né? Porque muitos estão adorando a Deus em espírito, mas não é em verdade. Né? Está adorando a Deus, mas não em verdade, é em mentira. Né? Dobra o joelho para fingir que está orando, canta por cantar, certo? Prega porque foi designado, né? Então não está adorando a Deus em espírito e em verdade. Então tem que ter verdade nas adorações, tem que ser genuíno nas adorações. Então o Senhor falou, olha, não é lá em Jerusalém e nem nesse monte, em espírito e em verdade. Porque as pessoas têm um tal de, no monte é uma benção, mas na igreja, nossa, só Jesus na causa. No monte tem profecias, né? Na igreja não tem.
né? Então, as pessoas estão se deixando enganar, porque não é no monte e nem na igreja, é em espírito e em verdade. Porque que adianta você ir no monte e depois você desprezar a sua denominação? Que adianta você estar na sua denominação e desprezar o monte? Entende? Então, o crente genuíno verdadeiro, ele adora Deus em espírito e verdade. Não é falando, ó, esse irmão aí nunca foi no monte, esse irmão aí não vai no monte. Mas você está indo no monte para quê? Para mostrar para os outros que você é pessoas que oram no monte? O que adianta? Não é as pessoas que oram no monte que são genuínos, que são verdadeiros. Não é a pessoa que adora Deus na igreja que são genuínos verdadeiros. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Esse que adora a Deus em espírito e verdade não critica quem vai no monte. Aqueles que adoram espírito e verdade não criticam aqueles que vão na igreja, que estão sempre nos átrios do Senhor, florescendo na casa do Senhor. Entendeu? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então essa mulher, ela falou, ela teve um diálogo com o Senhor e foi muito produtivo, que até está repercutindo hoje, no dia de hoje, né? Em 2022 está repercutindo, né? E aí então o que ela fez? Ela largou o cântaro dela lá no poço e foi correndo na cidade. Até esqueceu que tinha que levar o cântaro cheio de água, porque ela foi lá buscar porque ela estava precisando, né? Largou lá o cântaro e saiu correndo e foi na cidade e chamou os homens que estavam na cidade e falou: olha, eu estou conversando com o Messias, vamos lá. E todo mundo foi lá ver. Glória a Deus. E quando chegou lá, começaram a ouvir as palavras do Senhor Jesus e creram. Creram não somente porque Ele revelou a vida da mulher, mas como também o Senhor estava anunciando as boas novas. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, então, deixando a Judeia, ele teve que passar por Samaria. E ele passando por Samaria, ele ganhou Samaria para o reino de Deus. E Samaria foi evangelizada, né? Então que a gente também venha deixar o nosso cântaro e vamos correr anunciar o evangelho do Senhor. Glória a Deus. Vamos deixar o que está impedindo nós de estar caminhando com o Senhor. O que é que está impedindo, né? Muitas das vezes é necessário largar o cântaro, né? O cântaro significa o quê? O impedimento, muitas das vezes, o peso, né? O que nós estamos levando dentro desse cântaro? Muitas das vezes é necessário deixar alguma coisa, renunciar a alguma coisa. Parar de ficar com meninice, parar de ficar com coisinhas, né? Como disse o pastor, com mimimi, né? Vamos parar com isso, vamos amadurecer na fé, olhar para o Senhor Jesus Cristo, não porque Ele fica revelando. Tem que parar com isso também de ficar aí buscando revelações. Revelações não salva ninguém. Revelações não faz você um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão adora o Pai em espírito e verdade. Não fica olhando para as coisas que estão em volta, né? Os acontecimentos. Ai, eu não vou mais na igreja por causa disso, daquilo. Ai, não vou mais orar no monte por causa disso, daquilo. Ai, por causa disso. Ai, por causa daquilo. Ai, porque é isso, porque é aquilo. Olha, você vai acabar ficando doente. Você vai acabar perdendo a salvação por causa dessas coisas. Por causa do disse, me disse, né? Porque todos os dias o inimigo usa alguém para nos afrontar.
Todos os dias Ele usa alguém para nos entristecer. Mas a gente tem que lutar, temos que vencer. Olhar para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aquele que realmente tem o que a gente necessita para matar a sede da nossa alma. Para molhar essa terra seca, para frutificar. Glória a Deus. Jesus tem essa água. Jesus tem essa solução. Jesus tem, né? Olha que coisa mais linda, olha que diálogo mais lindo, né? Mulher falando da água aquela física ali, material, e Jesus introduzindo o espiritual. Aí os discípulos, quando os discípulos chegaram, viu ele conversando com a mulher, ninguém perguntou nada. Porque viu, poxa vida, Jesus conversando com a mulher sozinho aqui, né? Ninguém perguntou nada. Só que depois eles viram o resultado daquele diálogo. Eles viram que a cidade inteirinha veio para conversar com Jesus. Né? Ninguém ficou com má intenção, falando, nossa, conversando com a mulher, hein? Puxa vida, hein? Mas eles viram o resultado. E foram lá buscar comida em Samaria, os discípulos. Foram comprar comida. E quando chegaram com a comida, falaram para o Senhor, olha aqui a comida, vamos comer. Jesus falou, não, eu tenho uma comida para comer. Eu vou fazer a vontade do Pai. Puxa vida, será que Jesus não estava com fome? Né? Poxa vida, eles foram lá buscar comida. Quer dizer, estava com fome. Mas Jesus não quis comer. Ele falou, eu tenho uma outra comida. Eu vou fazer a vontade do Pai. E nós estamos correndo atrás de comida, de bebida para saciar a nossa carne, né? Nós estamos se preocupando com o ventre nosso. Nós não estamos nem aí com a obra. Quando se fala de coisas espirituais, as pessoas caem fora. Mas quando fala de comer e beber, as pessoas ficam todas animadas, né? Ninguém fala, ai que bom, vai ter campanha, uhul, glória a Deus, vamos para a campanha de oração, vamos orar meia hora, oh glória a Deus, que beleza, vamos buscar o Senhor, ai que alegria, ai que bom, nossa, não vejo a hora que chega a noite para estar na campanha, ai não vejo a hora que chega a oração da manhã para mim estar lá orando, oh meu Deus, não vejo a hora, nossa, essa noite não passa, imagina, mas você marcar um evento, aí todo mundo fala, nossa, eu vejo a hora que chega esse evento. Se preparam, compram até roupas, compram até calçado, né? Compram até alguma coisa para poder estar lá naquele evento, não é verdade? Porque o Deus desse século é o ventre. E muitos querem saciar, né? Mas o Senhor diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e verdade. Os verdadeiros adoradores inclinam para as coisas do Espírito. Que assim a gente possa se inclinar para as coisas do Espírito. Que é vida e paz, porque a inclinação da carne é morte. O salário do pecado é a morte. A inclinação da carne não é você viver na carne. Só de você inclinar para as coisas da carne, você já está buscando a morte. Glória a Deus. Então que nós venhamos ser inteligente, né? Buscar água viva, buscar o Espírito Santo, para que nós venhamos a ser nutridos, né? A gente tem que beber muita água. O nosso corpo físico precisa de muita água. E a nossa alma também. A nossa alma precisa beber muita água para ela se manter nutrida. E essa água só o Senhor Jesus pode dar, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Vamos ficar com essa meditação. Vamos ver bem, analisar bem o que é que estamos fazendo da nossa vida espiritual. Amém? Glória a Deus. Tenhais um bom dia na paz do Senhor Jesus. Tenhais um bom trabalho. Deus abençoe todos vós.
Na paz do Senhor Jesus Cristo justo.